Pai, um coração voltado a Ti, um coração sincero, um coração verdadeiro diante do Senhor, dando a Ti, meu Pai, a primícia, dando a Ti, meu Pai, o nosso melhor, ó Deus, entregando ao Senhor o nosso viver, o nosso louvor, entregando a Ti o nosso coração, porque este é o Teu lugar, Jesus. Nós somos moradia do Senhor, nós somos morada do Espírito
todos os dias da sua vida, amém? Creia em Deus e nas promessas de sua palavra, amém? Vamos aplaudir, cantar e alegre do Senhor Jesus.
E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. E tão lento que não podes esquecer. Seu nome está gravado em coração. Mesmo que
E o meu favor e o meu amor já não muda. já não muda. São nuvens, O sol tem o sol todo dia, e todo dia é o escuro, da noite. ei, não lembro. Não podes me esquecer. Teu nome está gravado em coração. Mesmo que ainda não consiga ver, Não consiga Deus Estamos na tua casa para glorificar e exaltar o Senhor. Hoje, Deus, mais um domingo, já o último desse mês de fevereiro, que passa tão rápido, mas sabemos que o Senhor continua sobre o controle de tudo. Pai, aqui estamos para glorificar, para exaltar, para dar ao Senhor o louvor que é devido, mostrando, ó Deus, na nossa disposição, no nosso viver, no nosso agir, no nosso pensar, uma entrega completa ao Senhor. Quando são aqueles que voltam atrás, aqueles que desistem, e a razão é por eles dizerem: ah, eu errei, eu cometi erro, eu tropecei, eu falhei de novo, mas é porque não conhece o Senhor, não sabe que tu és um Deus fiel, um Deus que não pode e que não nega a si mesmo, o Deus que não volta atrás em nada do que diz, o Deus que é sempre eterno e sempre há de ser. É assim que nós precisamos aprender a lidar contigo. É assim que nós precisamos servir o Senhor, servir o Espírito em verdade, ó Pai, tendo a consciência de que o Senhor não é, que o Senhor não fala, que não há sequer uma sombra de variação, não há mudanças, o Senhor é e vai ser sempre o mesmo. Assim oramos, ó Pai, crendo que o Senhor nos tem sempre a misericórdia renovada pela manhã. E assim vamos continuando, ó Pai, porque a causa de não sermos instruídos é que ela se renova a cada manhã do Senhor, a cada manhã do novo recomeço, a cada manhã do novo continua. E é assim, meu Deus, que o Senhor tem que fazer esse homem, essa mulher entrar, como diz lá em Isaías 64, o Senhor tem na palma das suas mãos escrito o nosso nome. O Senhor não pode, em momento em situação alguma, não se esquecer de nós. O Senhor não se esquece, ainda que a mãe, que amamenta o filho, que deu a luz ao filho, tem que esquecer. O Senhor não esquece. Ainda que as pessoas possam, meu Pai, ser traídas ou serem traidoras, nada muda o Senhor. Tu és e vai ser sempre o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. E precisamos então olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que por nós morreu para a cruz do Calvário, para nos dar livre acesso ao Senhor, para nos colocar diante de Ti, para nos aproximar a Ti, para nos fazer viver verdadeiramente salvos e santos diante de Ti, para vivermos, ó Deus, como diz o livro de Lucas, precisamos viver, meu Pai, em verdadeira justiça e santidade. Assim vamos viver todos os dias diante de Ti, vivendo, ó Deus, ligado contigo, vivendo, ó Deus, exaltando, glorificando e bendizendo ao Senhor, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Depois uma livre forte salve.
aqui hoje, domingo, já hoje do mês, e estamos caminhando, amanhã é o último dia do mês, e Deus está conosco do início ao fim. Mas existem algumas situações em que Deus toca no nosso coração, que eu gostaria então que você cantasse um louvor comigo e com todo o seu coração, com a sua alma, com a sua disposição, dando a Deus a oportunidade de tirar de você tudo aquilo que possa estar te atrapalhando. O nome deste louvor, inclusive, é justamente livre acesso. E se você não aprender a ter livre acesso a Deus, você acaba desistindo, você acaba soltando, vamos dizer assim, largando a sua missão, deixando no caso a sua missão, você acaba recuando, e o Satanás coloca no seu coração que você foi longe demais, que você errou, que você simplesmente não tem mais jeito, é sinal que você não conhece a Deus como deveria. Eu gostaria que você, de coração, como em forma de oração, você então soltasse a sua voz, você se dedicasse a Deus esse louvor, e você então faça de coração, que Deus tem muito para fazer na sua alma. Feche os seus olhos, e com a sua graça, com a sua força, que a força de Deus que está em nós então chegamos diante dele. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a seus pés e humilhar diante de ti. Diga aí, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a seus pés e humilhar diante de ti.
porque elas se tornaram vítimas de uma situação. Ela não aprendeu a ser sobrevivente. Ela não aprendeu a ser aquele que passa pelo vale da sombra da morte e continua firme, que é o que diz o Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para resistir ao dia mau e depois de haver feito tudo, continuar firme. Quantos são aqueles, meu Pai, que parece que esse rio do Senhor, da sua presença, que é um rio de águas vivas, é um rio de águas correntes. E qualquer um sabe, Deus, que se chorar o objeto dentro de um rio de água corrente, daqui a um pouco tempo, Pai, aquele objeto vai se distanciando da gente, vai subindo nos nossos olhos, porque a natureza é essa. É o rio levar aquilo que é jogado, e aquela água que vem atrás já não está mais contaminada com aquele objeto que foi sendo distanciado, levado pelas águas, ó Deus. E quando a pessoa tem uma vida próxima do Senhor, quando a pessoa entende isso, ela ora, ela busca, ela se envolve contigo, porque ela sabe que é a hora que o rio do Senhor passa, ela sabe que é a hora que o rio do Senhor está purificando. O rio do Senhor está tirando as imundícias, está tirando o sujeito. O rio do Senhor está tirando, meu Deus, as situações daquilo que ficou de uma lembrança, de uma circunstância, de uma situação, meu Pai, que verdadeiramente faz tanta diferença. Ajuda, meu Deus, esse homem, ajuda essa mulher a entender que o Senhor tem esse rio e que Ele está sempre, sempre, sempre de águas cristalinas, águas puras, para curar as dores, para sarar as feridas, ó Deus, para tirar os traumas, para tirar a lembrança do passado, para tirar, meu Pai, aquilo que atrapalha, aquilo que é imundo na vida do homem, aquilo que é imundo na vida da mulher. O Senhor é Deus que flui do nosso interior como águas de rio de águas vivas, e esse rio flui para a vida eterna. Se você já bebeu da água da vida, se você encontrou Jesus, como ele próprio diz naquela mulher, se soubesse quem fala contigo, mulher, e conheceras o dom de Deus, lhe pediria desta água e ele lhe daria, e da água que eu lhe der nunca mais poderá ter sede. Se você é uma pessoa que vive sedenta em relação a coisas do passado, em relação às coisas espirituais, é sinal que verdadeiramente você perdeu a essência de ter esse rio fluindo no seu interior, esse rio fluindo dentro do seu coração, esse rio fluindo dentro da sua alma, dentro do seu espírito, esse rio que flui, esse rio que Deus deu para mim e para você, esse rio que verdadeiramente faz a diferença. Deixa ele passar, deixa ele fazer a obra dele. Faz em mim o seu querer, Senhor.
Senhor
entrando, clama e precisa. Aquele que quer está dentro, aquele que precisa mais. Ora, laço, canto, teve, laço, teve, laço, teve, laço, canto, teve, laço, teve, laço, canto, teve, laço, canto, aproxime-se dele como aquele leproso, ainda que você não saiba o que quer, mas você sabe que ele pode. Exalte
e Ele cura, Ele santifica. Deixa seu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma e faz em mim o seu querer, Senhor. Livra-me, ó Deus, das cadeias que toca em minha alma e faz em mim o seu querer, Senhor. Mais uma vez a sua voz deixa claro diante dele, aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do meu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti. Ele fez chegar a seus pés, me humilhar diante de ti. Mais uma vez, diga ele: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti. Ele fez chegar a seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa, diga ele, deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma e faz em mim o seu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti. Ele fez chegar a seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma e faz em mim o seu querer, Senhor. Diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus, eu creio na graça da liberdade que me deste hoje, e assim viverei livre para a sua glória. Eu creio uma livre e forte salva de palmas todo mundo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor, ninguém merece, nem merecedor do teu amor. Através de Jesus, através do teu filho tenho livre acesso a ti. E ele fez chegar a seus pés, me humilhar
Isso chama-se inspiração. Deus inspira, por isso precisamos estar sempre ligados com o Senhor. Inspiração de oração, inspiração de fim do culto, inspiração para todas as áreas Ele tem para nós. Mas se você viver desligado, perde a oportunidade. Alguns poderiam ter estado aqui conosco hoje, mas foram enganados por Satanás. Alguns poderiam estar conosco aqui hoje, mas lá no passado fizeram coisas ou cometeram erros que esfriou o amor dele e impediu de estar aqui conosco. E essa é a regra onde Satanás opera e trabalha contra a vida das pessoas. Vamos falar de novo da fidelidade de Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. E o pessoal do louvor, que você está todo mundo aqui em volta, lá no meio do povo. Pois bem, 2 Coríntios capítulo 1, nós temos aqui uma palavra da parte de Deus, que fala, eu falei semana passada sobre o que o apóstolo Paulo entendeu, e nós temos então que compreender o que é que Deus tem para mim e para você. Essa é a regra. 2 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler o versículo 17 para entender. Esse aqui é o nosso ponto de partida. Eu quero que você, a essência da mensagem é fidelidade, continuidade da obra de Deus. E diz aí, versículo 17, diz: e deliberando isso, eu usei porventura de leviandade, ou me delibero segundo a carne, para que não haja em mim sim e sim, sim, ou não, não. Em outras palavras, o Paulo estava falando o seguinte, ele estava explicando para aquele povo um erro que ocorre na vida de muita gente. Eles acham que Deus é volúvel, que Deus muda de opinião, que Deus muda de decisão, que Deus muda de entendimento. Essa é a regra pelo qual o diabo não pode ver em você. É importante você compreender essa essência da parte de Deus, para que Deus continue sendo Deus, continue fazendo aquilo pelo qual Ele declarou na sua vida. Versículo 18, ele diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco, não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que dentre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. O que ele está querendo dizer? O Deus a quem chamamos de Pai, ele tem uma só opinião. Ele um dia falou sim para você a respeito de qualquer assunto da sua vida. Ele nunca vai mudar, não pode. Ele não tem duas opiniões, duas vontades. Mas infelizmente hoje não se vê pessoas querendo viver com esse Deus.
Aí até é uma maneira que muitos até arrumam como desculpa. Não, pastor, veja bem, eu até creio que Deus é bom, que Deus pode tudo, mas é que eu fiz muita porcaria. Então é bom eu parar por aqui, porque afinal de contas, como é que Deus poderia usar uma pessoa como eu? Como é que Deus poderia usar alguém que fez tanta coisa errada como eu fiz? E aí por isso que já durante a semana, Deus me deu essa inspiração, e eu ia até tocar neste assunto, ia falar disso. E aí na sexta-feira eu estava ali pensando em alguns louvores, aí o Marcão veio aqui ensaiar. Quando ele abriu a boca, eu falei, é esse. Eu tinha outro também no coração, mas quando bateu ali, é esse. A gente tem que viver sempre ligado com Deus. E aí eu me lembrei, inclusive, a primeira vez que foi o Felipe Zampierre que cantou esse louvor lá na Vila Maria, em 2007, se não me falha a memória, e como Deus fez obra naquela igreja. Como Deus levantou pessoas caídas, como Deus tocou em pessoas que já não queriam mais dar continuidade, acreditando que Deus não ligava mais para ela, que Deus não tinha condições mais de levantá-la, porque fez muita besteira na vida, porque errou muito e tal. Então, como diz esse louvor, lembra, Senhor, Ele não pode negar o que Ele falou. Ele jurou estar conosco, juramento ali confissão. Como também o livro de Hebreus diz que Deus jurou por si mesmo, não tendo alguém maior do que ele jurou por si mesmo. E qual o juramento que ele fez? De que tudo que sai da boca dele tem que se cumprir. Não pode haver uma palavra que ele fale e ela não se cumpra. Agora, ele não pode interferir. Ontem eu estava lá em casa, aí passou aquele filme idiota lá, o tal do Todo-Poderoso, para dar risada pelo menos é bom. Mas aí o camarada, que supostamente seria o Deus lá, ele diz uma coisa que é a mais pura verdade. Ele diz, olha, você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Essa é a grande essência de Deus. Ele não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Ele espera que você, por própria vontade, se dedique a Ele, queira Ele, venha à igreja, leia a Bíblia, ore, jejue. Ele espera isso de mim e de você. E é isso que o capeta coloca na cabeça da pessoa, que, não, porque se Deus quiser, Deus me usa. Ele usa a nós, muitas das vezes, de forma inspirada, que foi o caso aqui. Vocês estão aqui tantos anos, nós estamos juntos, e às vezes, já aconteceu outras vezes, de chegar, ao invés de ir direto para a palavra, vamos orar, vamos isso, aquilo, outro. Quando eu entro aqui, às vezes falo minutos antes de começar o culto, mas tudo ali inspirado. Deus dá a inspiração, que Ele estala o santo e você abraça, que sabe que tem bênçãos por ali. Então, naquela inspiração, é o caso. Se hoje você entendeu o que foi aqui falado, e se você cantou de coração este louvor, as cadeias que te prendiam, seja lá prender você em situações de pecado, seja ele qual for, na hora que você canta, crendo numa profecia que está nas Escrituras, naquela hora a cadeia se quebra. Então o diabo perde o domínio sobre você. Ele perde o domínio da sua alma. Porque você tem que entender o seguinte, o diabo, ele não tem acesso ao coração das pessoas. Como não, pastor? Não. Jesus fala uma coisa que lá no original grego quer dizer uma outra. Mas vou entrar só no mérito para você entender. Jesus diz que a ave dos céus, ele comparou a Satanás, e ele faz o comentário que aquela semente que cai à beira do caminho é o coração de uma pessoa que não entende a palavra do reino. Aquele não entender, eu entendo da parte de Deus, que é o não aceitar. É aquela pessoa que a carapuça serve, mas ela dá uma de besta, porque ela tem algum outro interesse. Eu conheço pessoas que ficaram meses dentro de uma igreja resistindo a largar a amante que ele tinha. E todas as vezes, segundo ele disse, eu tocava no assunto, eu falava algo semelhante no sentido, olha, você pode esconder de todo mundo, mas Deus sabe, está errado, você tem que ser marido de uma só mulher. Segundo ele disse, durante meses a fio, eu dizia essa palavra. Eu mal entendia, aliás, não tinha a menor ideia que tinha alguém lá que precisava ser, vamos dizer assim, importunado por Deus até ele mudar o comportamento. Então veja, a pessoa entende Deus,
Mas quando envolve algo que ela vai perder, seja um dinheiro, uma amizade, uma oportunidade, ela então deixa o Satanás colocar algum raciocínio nela que evita com que ela pratique aquilo que Deus quer que ela pratique. É o caso, a pessoa diz, pastor, mas eu sou assim porque eu matei muitos homens da vida. Então, eu falo diante do Espírito Santo. O velho homem nunca cometeu esse crime do homicídio. Mas se tivesse sido eu como um parente, meio que ele era primo, né? Como diz, não existe, na lei dos homens não existe. A gente que tem hábito de dizer, é como se fosse um primo de segundo grau, que ele era primo, a mãe dele, o pai dele, era irmão da minha avó, mãe do meu pai. Então os dois, meu pai e ele era primo de fato. E esse camarada, na década de 70 lá, ele foi preso, ele era aqui da região, vou contar o nome, questão de respeito à família. Mas ele, quando foi preso, ele foi acusado de 78 homicídios. Mas até então, até quem conhecia ele mais de perto e tinha contato com ele, dizem, ele próprio confessou que passou de 100, já tinha passado de 100 um tempão. Mas a polícia conseguiu embuchar pelo menos 78 homicídios nas costas dele. Como o nosso país, o camarada fica até 30 anos só na cadeia, então não sei nem o que deu, sinceramente eu não me lembro quanto tempo ele ficou na cadeia, o que aconteceu, sei que morreu já faz um bom tempo também, mas quando ele foi indiciado por 78 homicídios. Vamos dizer que fosse eu, né? Ao invés de ter sido ele, vamos dizer que tivesse sido o velho homem. Ainda que fosse para ser pastor nessa mesma região, onde tivesse matado 78, 100 pessoas. Se eu realmente renascesse em Cristo, ou como renascido em Cristo eu sou, eu seria capaz de olhar na cara da viúva, na cara do filho do camarada que o velho homem matou, sem o menor dor de consciência. Pastor, mas aí o que eu posso fazer? Eu não sabia que era errado. Eu tinha a natureza do diabo, então era usado por ele. Se eu tivesse no lugar desse camarada, estou usando ele como exemplo, que é da família, e ao mesmo tempo teve esse fato ruim de matar aí mais de 100 pessoas. No entanto, se estivesse eu no lugar dele naquela época, o dia que Jesus me chamou lá no 21 de outubro de 94, naquele exato momento eu me consideraria uma pessoa totalmente inocente. E podia passar na rua e a viúva de alguém que o velho homem tivesse matado, xingasse de nome feio, e eu entrar aqui e sair aqui. Agora, é claro, bem verdade que de alguma forma Deus também tem que dar a essa pessoa uma liberdade, uma fortaleza na mente, para ela aprender a lidar contra os pensamentos contrários. Por quê? Porque é na mente que o diabo trabalha. Quantas pessoas eu conheço que de coração ele é puro, ele é santo, mas de mente ele é podre, fraquinho. Qualquer coisinha se escandaliza, qualquer coisinha se desvinha, quando não fica tapado, religioso, não tem aquela fé viva em Cristo, porque a mente não abre, o coração dele acaba ficando sufocado. O coração é de um leão, mas a mente é de um gatinho, não vira nada. E em contrapartida tem outros lá fora que ele nem tem coração de leão, porque ele não é nova criatura, mas a mente dele é de leão. E o cara conquista, faz e acontece, e nem sabe que Deus existe. Então é importante você ter esses contatos com Deus, porque é aí que você consegue coisas que não conseguiria de uma forma comum. Então, para mim, pelo menos, como vi várias pessoas já contar testemunho, cantando esse mesmo louvor, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Eu conheço pessoas que contaram testemunhos em que foram libertas da cadeia da prostituição, da cadeia da pornografia, da cadeia da mentira, do cigarro, das drogas. Conheço um que, numa experiência assim, com Deus, até num louvor, não sei se foi esse, se foi o outro, eu não me lembro bem, se foi esse ou foi um outro, mas ele era um camarada extremamente volúvel, ele era simplesmente muito frágil,
desistia fácil de tudo, mentezinha fraca, qualquer coisinha ficava ofendidinho, machucadinho. E um dia, num louvor, não lembro se foi esse, se foi outro, a gente cantando lá e tal, e ele se soltou lá, ele se entregou a Deus e tal. Acabou o louvor, ele disse depois para mim: pastor, para mim foi igual tá fedendo, toma um banho e vem aquele perfume agradável, né, do sabonete, tal, corpo limpo, aquela sensação agradável. Assim eu senti no momento em que cantei aquele louvor. E é assim, Deus liberta de várias formas, Deus responde de todas as maneiras, mas só vai dar certo se você conhecer esse Deus que não tem duas opiniões, sim, sim, não, não. Entrou numa de sim, mas talvez, aí é demônio. Você tem que tomar uma posição na sua vida e entender que esse Deus a quem você serve, ele não pode ter duas opiniões, não pode ter duas palavras, ele não pode ter duas vontades, é uma só. E se você é filho dele, se eu sou filho dele, a nós cabe entender isso e começar a lutar para que a nossa mente seja aprisionada a isso. O Paulo fala a respeito desse assunto, numa outra oportunidade eu vou falar, mas eu vou só citar aqui. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, aliás, no mesmo livro aí, capítulo é o 10, o versículo 1 em diante. Já que a gente está aí, vou passar por aqui para você entender. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ele diz assim, ó: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Então veja que Cristo é manso e benigno. Por isso eu posso chegar até Ele, pedir perdão, estar sempre contando com Ele em meu favor. Eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ousado para convosco. Rogo-vos que, quando estiver presente, não seja obrigado a usar com a minha confiança da ousadia que espero ter com alguns que julgam que como se andássemos na carne. Paulo está aqui dando uma bronquinha neles, porque esse povo aqui, se você ler a história, você vai ver, a Coríntios era a igreja que mais tinha conhecimento dos dons, os 9 dons do Espírito foi dado para eles, o entendimento, não os 9 frutos, o fruto do Espírito, mas os dons do Espírito, foi aqui em Coríntios que o Paulo falou pela primeira vez. Então eles eram pessoas privilegiadas, mas carnais. Quem é o crente carnal? É aquele camarada que prefere crer no raciocínio natural do que segundo as Escrituras. E esse povo tinha esse problema. E aí o Paulo então diz: olha, vocês estão nos julgando como se nós andássemos segundo a carne. Vocês não estão conseguindo discernir que o que a gente fala, que o que a gente faz vem do Espírito. E aí ele conclui, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Entre outras palavras, eu sou um ser humano. Eu ando como um ser humano. Eu falo, vivo, ajo como um ser humano. Porém, eu não ando segundo a carne no aspecto espiritual. Eu sei dividir as coisas, que o Paulo está falando aqui. Eu sei separar as coisas. Aí ele conclui, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Esses raciocínios que você aprendeu a vida inteira, dada pelo diabo. É uma fortaleza. Ele, com o passar dos anos, vai criando fortalezas na mente da pessoa, que a leva a ser escrava dos próprios pensamentos a vida inteira. Seja o pensamento de que não vai chegar a lugar nenhum, que não vai ser nada, que não vai virar nada, e por aí fora. Pessoas que se importam mais com o julgamento de quem fala dela, do que o que ela mesma acredita em si mesma. Como já diz aí um dito popular, se você não crê em você, como é que alguém vai acreditar? Se você não se ama, como é que alguém vai te amar? Então, vai amá-lo. Então, a regra é essa. Você precisa ser dono de si. Você precisa estar na sua posição. Cada coisa boba que a gente ouve, às vezes, ô irmãozinho, você sumiu lá da igreja, o que aconteceu? É, porque o irmão não me deu bom dia. O bom dia do irmão ia te salvar, querido? Ia te levar para o céu? Eu tive esse problema aqui uma vez. Onde você viu, o pastor chega na igreja e fala, e aí, irmão? Como assim? Crente religioso, sempre foi. E é nesses aí que eu costumo dar umas
paulada mais forte, aí ele tem duas opções. Ele deixa de ser religioso, ele sai da igreja. Uma opção ele vai ter que fazer. E assim é o caso, como também uma outra ocasião de um outro religioso que ficou aí perplexo, escandalizadíssimo com as irmãs e uns irmãos jovens que estavam sentados aqui no altar, estavam ensaiando, aí eles pararam um pouquinho, sentaram aqui na beira do altar, e o religioso disse: onde se viu sentar no altar de Deus? Isso aqui é pedra, irmão. Quem tem valor sou eu, meu corpo que é templo do Espírito. O valor, de fato, quem tem sou eu. O Espírito de Deus habita em mim, não habita nessa pedra aqui, não. Ela é abençoada, não posso negar. Se eu colocar um demônio aqui, ele grita igual um desesperado, porque o fogo de Deus está aqui, em todas essas paredes e esses objetos que estão na casa dele. Porém, santo sou eu. Templo do Espírito sou eu, é o meu corpo, não é a pedra, não é essa caixa de som, não é um objeto. Só religioso que não consegue discernir isso, que é o que Jesus fez lá no tempo dele. Ele disse: vocês estão olhando essas pedras aí, bonitas, maravilhosas. Os próprios discípulos disseram para Jesus: Jesus, que pedras são essas? Jesus olhou aquilo tudo, que foi construído com um grande sacrifício e tal, e aquele não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes, que ele reformulou o templo de Salomão, mas quem construiu foi Herodes. E diz a Bíblia que Jesus disse: está vendo essas pedras aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Nenhuma delas vão estar uma sobre as outras. 70 anos depois de que Jesus profetizou, entrou lá, esqueci o nome lá dos inimigos que entraram lá em Jerusalém, destruiu tudo, meteu fogo em tudo, e hoje, se você ver pela internet, ou se tiver oportunidade de um dia ir lá, está exatamente como Jesus falou. Não tem pedra sobre pedra. O templo só ficou chamado Muro das Lamentações, mais nada, destruíram tudo, conforme Jesus tinha dito. Mas o próprio Jesus disse: eu, no entanto, destruirei esse templo e em 3 dias tornarei a reedificá-lo. E ele estava falando do próprio corpo. Então veja que você precisa aprender a ter um linguajar espiritual para você separar as coisas. Aquele povo não entendia. Quando Jesus falou que em 3 dias ia restituir o templo, ia destruí-lo e reconstruir em 3 dias, eles riram. Como assim? Salomão levou 46 anos para poder construir essa casa, e ali no caso era uma reformulação do templo. E aí, conclusão, Jesus disse, virou para eles e estava falando do próprio corpo, mas eles só entendiam o templo de pedra. Então as pessoas que insistem na carnalidade, elas não entendem. Aí aquele caso, poxa, o pastor deu uma bronca no irmão, humilhou o irmão publicamente. Ele precisava daquilo, não precisasse, não tinha acontecido. Mas é mais fácil julgar o pastor, é mais fácil julgar aquela pessoa do que entender que se Deus está no projeto, se Deus está no negócio, então aquilo pode ter aparência de carne, mas se somos espírito, é algo espiritual. Mas só entende o que é espiritual. O que não é, fica ofendido. Eu contei aqui já, pastor Ayrton, um dia um jovem chegou para ele e bateu na porta do escritório e disse que queria fazer a obra de Deus. E ele disse: tá bom, faz o seguinte, vem amanhã falar comigo. Uma coisa assim, não lembro bem do detalhe, mas eu lembro do caso. Ele mesmo me contou isso. E aí falou para o cara: vem aí, amanhã que seja, né, falar comigo. O camarada chegou lá, 10 horas da manhã. E ele então ia para o escritório, passava, e aí, irmão, tudo bem? Irmão, já falo contigo. E aí saía, 10, 11, meio-dia, 1 da tarde, 2, 3. Só que hora que ele resolveu dar atenção para o camarada? 6 horas da tarde. Ele ficou lá das 10 da manhã até as 18 horas. E quando chamou o camarada para falar com ele, a primeira coisa que ele olhou foi a cara dele, para ver se ele já não estava bicudo e emburrado. Porque se tivesse, na mesma hora ele dizia: amigo, você não serve para fazer a obra de Deus, vai para casa. Mas aí o moleque continuava firme, sem comer, hein? Em jejum. Ô pastor, tudo bem? Fala, irmão, o que você quer? Ô pastor, eu quero servir a Deus. Jesus falou comigo, tenho um ministério, vou fazer a vontade de Deus, tal. Com toda alegria, com toda satisfação. 8 horas sentado no escritório, ou na antessala do escritório, esperando. E detalhe, o pastor estava lá.
Ele saiu algumas vezes, passou, irmão, daqui a pouquinho eu falo contigo. E chamou o cara 6 horas da tarde. Quando concluiu a conversa, ele disse: irmão, esse foi seu primeiro teste. Você tem que aprender que para fazer a vontade de Deus e servir a Deus, tem que aprender a ter paciência e disposição. Passou no teste. Pega as suas coisas e vem para a igreja. Hoje ele é pastor, líder, dos top. Aí o carnal vê isso, pastor grosso, pastor está lá, como já falaram um dia para mim, pastor está aí para atender. Eu falei: não, pastor está ali para servir a Deus. Não sou teu escravo, sou teu servo, sou servo do Deus Altíssimo. E se o meu Deus mandar eu chamar você e ficar aqui te dando sermão de 3 horas, eu vou servir a Deus, vou chamar você, vou puxar a orelha. E se o meu Deus disser, quando pedir para ser atendido, nem olha na cara dele, eu vou obedecer o meu Deus, vou passar batido, filho. Rapidinho murchou, pôs o rabinho no meio das pernas, como dizem, ficou na dela. Então tem gente que é assim. Se você não souber a sua posição, é perigoso você se tornar refém. Falei na cara dela, falei: não sou seu servo, não sou seu empregado. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu faço o que Ele mandar eu fazer. Se você vier falar comigo, e na hora que você der o recado, bater o coração, atende, fala, eis-me aqui. Se Deus disser não, não. Pode ser quem for. Pode ser filha, minha filha, segundo a carne. Pode ser quem eu trato como filho. Pode ser a minha esposa. Não, tudo bem, Senhor. Não é para falar? Já era. Tranquilinho, Jesus. Estamos juntos. E eu aprendi isso com quem? Com Davi. Davi era homem de guerra, mas não entrava na guerra atabalhadamente, no sentido de dando tapa para tudo quanto é lado. Eu sou vencedor, vou para cima e Deus é comigo. Não, peraí. E aí Deus eu livrar Keila? Vai, faz tal coisa. Ele ia. Numa outra situação, às vezes lutando contra o mesmo inimigo, ele perguntava de novo: devo eu, Senhor? E se Deus dissesse não, ele ficava lá: deixa morrer então. Não posso ir, Deus? Não, tá bom, estou aqui. Por isso Davi nunca perdeu uma guerra. Por isso Davi nunca teve uma legião. Ele nunca perdeu um dedo em guerra, nunca furaram o olho de Davi, não tinha cicatriz na cara de Davi, não tinha faltando parte nenhuma do corpo dele. Qual o motivo? Sempre obedecendo a Deus. Sempre na mão de Deus. O apóstolo Paulo, ele está querendo dizer isso aqui. Nós somos seres humanos, mas quem é espiritual não anda segundo a carne. Ele milita com a força espiritual da parte de Deus. E por que é assim? Versículo 3. Como é que eu faço isso? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a quem? A quem? A Cristo. Como é que você destrói as fortalezas do diabo? Você lê algo na Bíblia, Deus te dá um entendimento, uma compreensão sobre aquilo, e você que põe, veja bem, é você, viu? Não é Deus não. Você põe o seu cérebro, o seu pensamento cativo. Você prende seu pensamento, o seu raciocínio naquilo que Deus te fez conhecer, naquilo que Ele te mostrou segundo as Escrituras. Você prende o seu entendimento cativo. Cativo quer dizer preso, escravizado. Você crê somente naquilo que está escrito. A sua mente se adapta a acreditar somente naquilo que foi falado. Cara feia, opinião alheia, críticas, lutar contra, falar o que quer que seja, não tem diferença nenhuma. É a única maneira que você tem de destruir as fortalezas do diabo. Enquanto você não entender isso, você sempre vai ser volúvel. Você sempre vai ser Maria vai com as outras. O livro de Tiago diz que o homem inconstante, o homem de duplo ânimo. Sabe o que quer dizer duplo ânimo? Mente dividida. A pessoa que ela não tem uma mente fixa, um pensamento fixo naquilo que ela quer ser. E aí ou fazer, ela tem que ser ou fazer. Quando vem a dificuldade, o diabo facilmente consegue convencê-la. Mas se fosse da vontade de Deus, não ia ser difícil assim. Mas se Deus quisesse, não ia ser tão doloroso. Quem disse isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, inclusive o sofrimento.
Não importa qual ele seja, serve para isso. Agora, se você for um crente carnal, aí você já vai achar que é demônio. Não, porque é o Satanás. Será que é mesmo? Você serve quem? Deus ou o diabo? Eu sirvo Deus, pastor. Então, acabou. Está servindo a Deus? Está fiel? Está obediente às Escrituras? O detalhe é esse, ser obediente. Não, estou obedecendo, estou fiel a Deus. O negócio se amarrou, é Deus no negócio. Simples assim. A gente tem a falsa ideologia de achar, ou uma falsa ideia, de que está difícil, Deus não está no negócio. Quem é que disse isso? Ao contrário, de repente Deus está até dificultando para treinar o seu espírito. Você é meio mole, meio banana, e Ele está tentando levar você a ser rocha. Para isso Ele afina, Ele força a barra para você ir mais longe. Eu costumo dizer que Deus me fez personal trainer de almas. Em que sentido? Eu já brinquei alguns anos, muitos anos atrás, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, 31, 32 anos atrás, eu brinquei um tempo, né? Não levei adiante, mas brinquei um tempo de pugilismo, boxe, né, para você entender melhor. Então, eu me lembro do professor lá, o Luiz, já falecido, e ele então foi campeão aí de um monte de categoria e tal, e ele dizia, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, você tem que aprender a apanhar. Depois você aprende a bater. Alguns boxeadores perdem a batalha porque o cara bate muito, mas apanha pouco. E foi isso que fez o George Foreman vencer o Mike Tyson. Ele então já sabia, começou a estudar, e o Foreman naquela época que venceu o Tyson, que era imbatível, ele já tinha aposentado. E ele, o Holyfield, que foi o sparring é aquele que luta contra o principal. Ele já tinha vencido todos, ninguém vencia o Mike Tyson. O Foreman já estava afastado, ele resolveu então voltar, o Holyfield resolveu voltar para derrotar o Mike Tyson. Primeira coisa que ele fez foi observar a luta do Tyson. E ele compreendeu uma coisa que ninguém compreendia. O Tyson sempre ganhava em nocaute, ou o primeiro ou o segundo round. Sabe o que ele fez? Ele se aperfeiçoou em apanhar. O treino do Foreman, na época, foi apanhar. Todo o treino dele era voltado para fortalecer o músculo do pescoço, para tomar pancada e não quebrar o pescoço ou não ficar muito tonto. E toda a parte do corpo ele procurava enrijecer para apanhar. E quando ele entrou no ringue para destruir ou para derrotar o Tyson, que era imbatível, a missão dele foi: eu preciso apanhar. Eu vou cansar esse cara batendo em mim. E foi a luta histórica do momento. Ele entrou num ringue, ele pulava daqui, de lá e pá, e ele dava a cara para o Tyson, blum. Enquanto isso, ele fazia uma outra coisa. Ele analisava o poder da pancada do Mike Tyson. E naquela época que ele estava no auge, o Mike Tyson, o soco dele equivalia a 200 quilos. Você já pensou pegar 4 sacos de cimento numa paulada só e dar na sua cabeça? Assim, ó, pau! Assim era o murro do Tyson. O Maguila, no auge da performance dele, até onde eu me lembro, chegou no auge, 160 quilos pesava o murro do Maguila. Mas a maior parte da época era 120, que era o peso do murro do Maguila. Mas do Tyson era 200. E o Foreman sabia disso. Falou, eu vou vencer esse cara. E ele então começou a se aperfeiçoar, a apanhar. E ele dava a cara para o Tyson bater com 2 propósitos. Primeiro, para ele sentir como é que ele estava. No início da luta, o Tyson batia com muita força. Aí depois de um tempo, ele ia pulando daqui, de lá e tal, e pula daqui, pá e tal. E quando ele percebia, ele dava a cara. Bate aí de novo. E o Tyson, bum, já não era tão mais forte, estava cansado. Até que uma hora ele catou e pum, deu uma só e derrubou o Tyson. Simples assim. E assim é a vida de um cristão. Quer crescer na vida, querido? Tem que aprender a apanhar. Tem que deixar de ser mole na vida, de achar que já que você é de Jesus, sombra e água fresca. Tudo alegria, satisfaçãozinha, eu vou dar dízimo e oferta sem ter tentação, eu vou ser fiel, santão, sem ter provocação de mulher nenhuma. Onde é que você vive, querido? Que planeta que você vive?
Se for no planeta Terra, vem para o chão, pisa nesse chão aqui e entenda que nesse mundo teremos o quê? Aflição. Como é que quer crescer e não quer ser aflito? Quer crescer e é um banana. Qualquer coisinha desvia, qualquer coisinha escandaliza. Ah, pastor, quero ser muito usado por Deus. Como assim? Como Deus pode usar uma pessoa frágil assim? Qualquer coisa escandaliza, qualquer coisa desanima, qualquer coisa faz ela mudar de opinião. Não dá, querido. Deus só usa a gente como Paulo. O Paulo não deixou de expulsar demônio depois que foi preso em Atos 16, porque expulsou o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação, e por causa disso ele foi para a cadeia, ele foi maltratado, ele foi ofendido. Mas e daí? Se Deus, lá dentro da cadeia, se tivesse lá um bando de endemoniado, tenho certeza que o Paulo ia chegar lá com as costas machucadas, sangrando, e ia dizer: pessoal, o meu Jesus disse que em nome dele eu devo curar os enfermos. Você que está doente aqui, pode vir aqui fazer uma fila aqui que eu vou orar por você. Olha, você que tem algum problema espiritual, vou pôr a mão na sua cabeça, vou arrancar esse capeta até agora. Assim era certamente o apóstolo Paulo. Não era uma florzinha não, que qualquer ventozinho derrubava a pétala, já não serve para mais nada. O camarada era carvalho de justiça, gente enraizada, gente que aprende a crescer no momento difícil, gente que tem desafio na vida e observa o inimigo, que foi o caso do Fólium lá, que observou o Tyson e o Holyfield, e falou: o segredo dele é esse, ele é um cara de explosão. Ele chega e pá e tal, mas aguenta 2 rounds. Vamos levar até o limite. São 8, se não me falha a memória. Então vamos cansar o cara. E tal, e pula daqui, pula de lá, põe um pouquinho, pá, 2º round, 3º round. No 4º, o Tyson já estava morrendo. Pum, bateu, caiu. Lê a história. Você tem curiosidade, lê a história. Ele contando o que ele fez para derrotar o Mike Tyson. Simples assim, irmão. É conhecer o teu inimigo. O teu inimigo cansa e foge de todo aquele que está disposto a crer no que diz Tiago. Lá em Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, não é ao marido, não é a mãe, não é sujeitar a vovó, a titia, ao pastor, ao bispo. Sujeitai-vos, pois, Deus, é a palavra dele. Sujeite-se, fique firme. Porque falaram, que se dane o que falaram. Porque fizeram, não interessa o que fizeram, interessa o que Deus me falou. Ponto. É simples. Mas enquanto você achar que sendo frágilzinho assim, Deus vai usar muito você, que você vai ser uma grande bênção, não se engane. Não se engane. Deus não pode usar gente frágil. Ele não pode usar gente que não suporta crítica. Gente que não suporta perseguição. Gente que não tem resistência. É o caso desse jovem que eu falei. Ele podia ter virado para o auxiliar do pastor e dito: olha, manda o pastor plantar batata, que eu não sou trouxa não. Cheguei aqui 10 horas da manhã, onde já se viu? Palhaçada é essa? Que pastor é ele? É filho do diabo. Eu vim aqui para fazer a obra de Deus. Eu quero ser pastor. E se eu não for pastor, culpado é esse pastor aí que me desprezou. Culpado é ser ele, por ser já desde o início um fraco, um covarde. Essa é a regra. Ninguém cresce se não aprender a lidar com isso. E o apóstolo Paulo, mais do que nunca, sabia disso. Por isso ele diz aqui: olha, para destruir as fortalezas do diabo, para acabar com as mentiras do diabo, você tem que ter seu pensamento cativo, preso, escravizado ao que Deus fala na sua palavra. O que a esposa acha, que a mamãe falou, que até um pastor fora da realidade falou, ou qualquer outra coisa do tipo, é lixo, vale o que está escrito. Quem assim vive consegue vencer qualquer batalha. O versículo 5, ele diz, 6, e estando prontos para vingar toda a obediência, quando for cumprida a vossa o quê? A primeira parte é desobediência. Estando firmes ou pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa o quê? Sabe aquele ditado que diz: o sujo não pode falar do mal lavado? Você já pensou, você passou um dia sem tomar banho, por qualquer razão que seja, falta de água, coisa assim do tipo,
Conheço pessoa que fez uma operação, não podia molhar, então era só aquele paninho, aquela coisa, e ela ficou um tempão se sentindo um lixo. Só faltou achar que ia pusar um urubu na cabeça dela, porque não podia tomar banho, por conta da cirurgia. Imagine você, numa situação dessa, você passa na rua e tem um morador de rua que está lá 30 dias sem tomar banho, aí você passa perto dele e fala, não, está fedendo, hein? Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria tomando bronca de um camarada que fede mais que o urubu, falando de você que está um dia sem tomar banho? Ah, pastor, eu ia ficar chateado, ofendido, né? Pois é. Assim é o que o Paulo está querendo dizer para você entender. Você não pode vingar a desobediência dos demônios que são desobedientes à palavra de Deus, se você não cumprir a sua obediência. Ou seja, o diabo sabe que nós somos mais que vencedores, sim ou não? Sim ou não? Ele sabe que nós somos santos, sim ou não? Ele sabe que nós somos prósperos, sim ou não? Ele sabe que Deus é o nosso Pai, sim ou não? Mas ele obedece isso? Sim ou não? Não. Pois é. Aí você quer esfolar a cara do capeta no chão e se vingar da desobediência dele. Miserável, você está amarrado. Eu amarrei você, você tem que ir embora e não volte mais. Mas como é que você vai fazer isso se você não obedece o que Deus te fala? Quando você falar, o demônio ri da tua cara. Você? Você é igual eu, filho. Como está amarrado eu igual o demônio? Sim, ele conhece a verdade, mas obedece. Respeita a Deus, teme a Deus, ama a Deus. Pois bem, crente desobediente é igual ele. Ó, farinha do mesmo saco. Por isso que quando você quer se vingar da desobediência dele, de querer lutar contra, muitas das vezes você não tem força. Porque você só consegue vingar a desobediência do Satanás se você estiver obedecendo a Deus. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao, e ele só foge de quem obedece, querido. Ele só foge de quem obedece. Não é bagunçado assim. Sou de Deus, vivo na safadeza, vivo na desobediência, não estou nem aí porque Deus fala, e quero ter moral com o demônio. Quero mandar ele parar e ter que parar porque eu sou de Deus. Então, se você haja como tal. Obedeça. Leve os seus pensamentos e a sua mente preso ao que Deus fala. E aí, o próprio Espírito vai te defender constantemente. Porque quando o diabo vier com uma mentirinha, uma historinha, o Espírito vai abrir a boca dentro de você, no bom sentido, e vai dizer, está? Em outras palavras, eu creio no que está. Acabou. É assim que vence o capeta, querido. É assim que vive em vitória. É assim que se realiza na vida. É assim que Deus te exalta. Essa é a única maneira, não tem outra. É a única forma. É ler a Bíblia, é crer no que diz e obedecer. E se vier tentação, para a gente finalizar, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Eu vou falar mais sobre esse assunto, mas aí vai ser domingo que vem. Já anunciar daqui a pouquinho que vai ser domingo que vem. Diz aí, 1,17 de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom, o quê? Perfeito. Então, dom, habilidade, dom, posição é perfeito. E sabe por que é perfeito? Porque quem fez foi o Pai. O Pai que é perfeito. E aí ele diz, vem do alto, ou seja, vem dos céus, do poder celestial. Você não ora, vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Está aqui, vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, ou seja, daquele que dá entendimento, daquele que dá compreensão. Em quem não há o quê? Mudança e nem sombra. Acabou, querido. O papai, o nosso pai, ele não tem mudança e nem sombra de variação. Nem sombra. Um dia desse eu aproveitei essa mensagem para pregar para o meu amigo Beto lá, o mecânico. Por quê? Ele estava fazendo um teste num carro.
E o carro tem um negócio lá no painel chamado conta-giro. E o carro, quando ele está alinhado de verdade, o carro que tem conta-giro, tem lá um pontoninho mostrando quantos mil giros o motor tem. E ele colocou o aparelho e estava lá. O ponteiro do carro estava quase em 1000 giros. Mas de vez em quando o ponteiro dava uma variada. Aí ele disse, olha pastor, isso aqui significa duas coisas. A principal, combustível ruim. O carro quando está com combustível top não faz isso. Segundo, tem alguma situação no sistema de injeção do carro que não está perfeito. Alguma coisa está fora do padrão. Porque o ponteiro tem que ficar paradinho. Aproveita aí, você que tem carro, dá uma olhadinha, né? O ponteiro tem que estar lá, paradinho. 1000 é no 1000. Se ele oscilar para baixo ou para cima, tem uma coisa errada. Assim, eu aproveitei quando ele falou isso, falei, falando nisso, tem uma passagem da Bíblia que diz que o nosso Deus não tem, ele não muda, não há mudança, nem sombra de variação. Sombra de variação quer dizer isso. Uma quedazinha, geralmente os carros giram em torno de, motor maior vai de 650 a 900 giros, geralmente. E os menorzinhos vai de 850 a 1000 giros. Está sempre ali, naquela situação. Então, aquela variação, Deus não pode. Sabe quando você chegar para uma pessoa e fazer uma pergunta e ela gaguejar para responder? Não pode. Você perguntar algo para Deus é toma lá da cá. Deus, o Senhor continua me amando? Sim. O Senhor continua sendo o mesmo? Sim. O Senhor é bom? Sim. O Senhor é justo? Sim. Deus, o Senhor... Bom, vamos ver aí, né, Wagner? Porque aí, dependendo da situação, é demônio. O nosso Deus não tem sombra de variação. Não varia em nada. Fielzão. É aquilo ali no seco. Não muda. Nem para mais, nem para menos. Porque Ele é Deus perfeito. Deus suficiente. Essa é a regra. Então, esses pensamentos de mudar de ideia, de parar, de não continuar, de achar que Deus não perdoa mais. Você não cantou hoje? Lembra, Senhor? Nem os meus pecados podem me afastar do amor que Ele jurou por mim. Acabou. Ele sabe que eu sou ser humano. Como diz no louvor, eu sou humano, eu só sei errar. E daí? Aí eu preciso ser espiritual, para mim entender o lado espiritual de Deus e o meu, para mim não cair em tentação. O apóstolo Paulo fala uma outra coisa para a gente finalizar, ele diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo que o interior se renove a cada dia. Então existem duas naturezas dentro de nós, a natureza carne e a natureza espírito. Mas Deus é espírito, eu sou espírito. A mente, se deixar, é carnal. E é ela que norteia a nossa vida. Ninguém ora para tomar banho. Entra no banheiro e toma banho. Ninguém ora para fazer isso, aquilo, outro. Automático da mente já ensina. Essa é a regra. Então coloque isso no seu coração para Deus fazer a obra por completo. Deixa eu já aproveitar para você de casa falar mais uma vez. Conta aí com a sua ajuda, a sua oração, seja no dia de hoje ou amanhã, dia 28, o último dia que podemos socorrer a obra de Deus. Está aqui envelope de dízimo de oferta, você pode mandar o seu, depois você fizer a transferência, atrás tem as contas da igreja, depois você pode mandar pelo WhatsApp para nós, e nós vamos então colocar como alguém desta igreja que está ajudando a manter as portas desta igreja aberta. E assim nós vamos então continuar fazendo a obra. Fica o recado para você de casa. E fica o recado da seguinte forma, hoje tudo foi diferente aqui, mas é apenas uma palhinha, como diz, né, do que Deus quer fazer ainda mais por nós. Então no domingo que vem, eu tinha feito o propósito de fazer as reuniões, uma reunião, né, às 15 horas, como costumo fazer. Mas por uma série de coisas e também por situações que vieram a acontecer, então leva a gente a ter alguns outros comportamentos. Então o que acontece? No domingo que vem, as reuniões vão ser normais, às 8 e às 18 horas. Porém, eu quero que você entenda o seguinte, você de casa ou você aqui da igreja, prepare-se, porque não será uma reunião comum,
como você está habituado a vir nos cultos dia de domingo. Aconselho você de casa a fazer o esforço necessário que seja para estar conosco. E aí vai ficar até mais fácil, que vai ser às 8 e às 18 horas. Por outro lado, será algo com um peso de glória diferente. Para aqueles que podem e querem mais, de repente, poderiam até vir os 2 horários se quisessem. Nesse dia 6, nós vamos começar uma consagração mais profunda sobre aqueles elementos que estão ali em cima do altar e que vão se transformar um pão, que eu vou entregar no dia 15 de abril, que vai ser a nossa sexta-feira da paixão. E aí então fica aí o recado, este pão está sendo consagrado, esse elemento, para virar um pão baseado em cura, libertação, transformações, prodígios, maravilhas. Tem orado para isso, e Deus vai cumprir, porque Deus é bom. Então, você quer fazer parte desse grupo? Então, domingo que vem, faça qualquer clima que for, compareça, às 8 ou às 18 horas. O que hoje Deus nos deu aqui é uma palhinha, que quer dizer um pedacinho, né, daquilo que há de ser domingo que vem. Vou estar me preparando em oração, buscando, e aí fica até, num certo sentido, mais fácil. Por que mais fácil? Porque aí você não vai se obrigar a vir num horário só, que eu sei que para muitos é difícil. Então, fica os horários de sempre, às 8 e às 18 horas, mas a reunião será diferenciada, haverá algo diferente entre nós no domingo que vem. Então esteja conosco, você aqui da igreja ou você de casa, está aí dado o recado, tá certo? Deus abençoe você de casa, a gente volta em tempo oportuno em nome de Jesus.